A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, missionário Valdeci. Feliz, meu irmão, por mais um vídeo que você vai assistir agora. Continue estudando comigo o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. Abra seu coração. Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir a porta do seu coração, ele entra. Vamos para mais uma palavra? Vamos lá. Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Feliz por você, porque você está perseverando no Senhor. E é isso aí, meu irmão. Ah, missionário Valdeci, está difícil. Meu amado, não está fácil para ninguém. O justo viverá pela fé. Vamos acreditar. Vamos continuar ouvindo a voz do Senhor Jesus. Vamos continuar perseverando nesse estudo. Não somos daqueles que retrocedem. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, gente. E deixando as coisas que ficaram para trás, estamos olhando para o alvo, para Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos estudando Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. E hoje vamos ler o capítulo 10, que tem por tema hoje Jesus, o bom pastor. Fala aí, aonde você estiver. Diga assim: Jesus Cristo, o bom pastor. Jesus, o verdadeiro pastor. Jesus, que entregou a sua própria vida pelas suas ovelhas. Ele ama. Ele é o verdadeiro pastor. Todos aqueles que são do Senhor Jesus, passa a ouvir a voz desse pastor maravilhoso. Então vamos dar continuidade na leitura. Antes de eu começar a ler aqui o capítulo 10, versículo 1, eu quero citar aqui o Salmo 23, que diz assim: que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muita gente só fica nessa parte B do versículo: nada me faltará. Mas a pergunta que eu te faço no começo desse estudo: Jesus, ele é verdadeiramente o seu pastor? Meus queridos, nós precisamos ouvir mais a voz desse pastor. Precisamos ser guiados por esse pastor. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando por situação difícil, porque não está ouvindo a voz desse pastor. Ah, missionário Valdeci, o apóstolo Paulo, ele ouvia a voz de Jesus, do seu pastor, e passava por situação difícil. Mas era diferente, gente. O apóstolo Paulo passava, mas ele passava cantando, ele passava orando. Lembra quando ele foi preso? Colocaram algemas nos pés dele, nas mãos dele. Meia-noite, ele, Silas, louvava e dava glória ao Senhor. Então, quando Jesus é o seu bom pastor, você passa aflição. No mundo terás aflição, mas você tem bom ânimo. É o que a gente precisa, é ter bom ânimo. Missionário, todo mundo está passando por situação difícil. Tá, mas tem uns que não têm ânimo. Nós, como servos do Senhor, nós temos ânimo. Nós acreditamos no amanhã. Então vamos dizer assim: o Senhor, ele é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar, porque Jesus é o meu pastor. Ele precisa ser o verdadeiro pastor. E ele diz assim, João 10, versículo 1. A partir do versículo 1.
Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é um ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas. Olha aqui, gente, primeira coisa aqui que eu quero trazer. Jesus, ele não quer que você fique em apriscos, preso. Jesus, ele deseja que você saia para fora. Olha aqui o que Jesus está dizendo, ó. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, para longanimidade, benignidade, mansidão, amor, domínio próprio. O que tem de seres humanos, gente, ovelhas, que estão em apriscos, em currais. Quem foi que fez, missionário Valdeci? Foram os homens com as suas doutrinas. Enche as pessoas com engano, com doutrinas de homens. Na Bíblia, vai falar de 3 doutrinas: doutrinas de homens, doutrinas de demônios e doutrina do Senhor Jesus. Qual é que você quer? Eu tenho certeza que você quer a doutrina de Jesus Cristo. Então é necessário você conhecer a verdade que é Jesus. E a verdade vos libertará. Você, às vezes, conheceu Jesus, foi para um lugar e te colocaram num aprisco e te encheram de doutrinas de homens. E você pensa que Jesus é aquilo ali. Você pensa que Jesus ensinou assim. Mas eu te convido, leia Hebreus 3, 4, 5 vezes. Leia, conheça a verdade e a verdade te libertará. Se Jesus Cristo vos libertar, você verdadeiramente sereis livres. Então Jesus, ele não deseja que você fique em currais, em aprisco. Você precisa ouvir a voz do Senhor Jesus e ele vai te conduzir para fora, para a liberdade. Jesus Cristo, ele te chamou para a liberdade. Eu conheço um grupo, gente, de religiosidade, e todas as vezes quando eles vêm falar comigo, eles sempre falam a mesma coisa. Sempre a mesma coisa que eles vão falar. Eu disse, meu Deus, vocês não falam outra coisa, fala, tem mais de milhões de coisas em Cristo Jesus. Vocês só ficam falando disso, do paraíso na terra, no caso dos testemunhos de Jeová. Meu Deus, depois do paraíso na terra vem do sangue, não pode doar sangue. Aí não sai dessas coisas. Meu irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus é um rio de correntezas, de águas profundas. Saia desse curral, saia dessas doutrinas mentirosas de engano. Leia aí, meu irmão, Romanos, leia as epístolas do apóstolo Paulo, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, se liberte e venha para fora. Aí Jesus ele diz, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Eu quero trazer aqui como Jesus ele deseja realmente que as pessoas sejam libertas. Porque tem gente que diz assim: "Ah, eu confio no meu pastor". Muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado. Porque o que vai dizer aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Versículo 1, vamos ler aqui. Diz assim:
Pedro dizendo: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vocês, não por constrangimentos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por súdita ganância, mas de boa vontade. Tem muitos homens que se dizem pastor, mas eles estão, gente, na ganância. Nem como dominadores, eles ficam dominando as pessoas dos que vos foram confiados. Antes, tornai-vos modelo do rebanho. Eles não são modelo. Ora, logo que o Supremo Pastor, que é Jesus, se manifestar, recebereis a imerecível coroa da glória. Agora eu quero dizer para vocês, você deve perguntar assim, missionário, não existe pastores, líderes de Deus? Sim, existe. O verdadeiro pastor de Deus, o verdadeiro homem de Deus, para mim, são aqueles que ensinam as doutrinas dos apóstolos. Tem muito pastor que conta piadinha, que fica dando risadinha, batendo no ombro de todo mundo, ele é todo amigávelzinho. Mas pregar Jesus Cristo, pregar as epístolas de Paulo, nada, nada, só fica no engano. Esse, meu amigo, eu não considero, viu? Aí diz também aqui em Judas, capítulo 1, versículo 12, diz assim: pastores que a si mesmos se apacentam, nuvem sem água, impelidas pelos ventos. Então toma muito cuidado, gente. A Bíblia está dizendo claramente que existem pastores enganadores, lobos. E existe também aqueles que são até homens de Deus, têm um coração sincero, porém ensina o engano, ensina o erro. Não porque eles querem, é porque eles não leem a Bíblia. Irmão, já vi um pastor que eu tenho maior consideração, mas quando ele vai falar do dízimo, ele prega falando do dízimo de forma errada. Ele diz para as pessoas, olha, Malaquias diz, roubarás o homem a Deus, todavia o povo tem roubado. Então os gafanhotos vai te pegar. Então ele está pregando ali, gente. Não é a nova aliança, esse tipo de pregação. Se a gente for ler o contexto de Malaquias, era para aqueles sacerdotes que estavam na lei, na velha aliança. Não é para nós na nova aliança. Mas eles pregam dessa forma. Aí fica dizendo, olha, se você não der o dízimo, os gafanhotos vai devorar tuas finanças, você vai para o inferno, porque você está roubando a Deus. A Bíblia diz que nenhum roubador, nenhum ladrão entrará no reino de Deus. E eles pregam dessa forma. São sinceros, são lindos, Jesus ama eles, mas vivem no engano por não ler, por não estudar. Chegou na igreja, provavelmente, ouviu as pessoas pregando assim e ele pensa que é assim. E está aí com 10, 15, 20 anos pregando dessa forma. Esses pastores aí eu não ouço. A gente ama, a gente toma um café da manhã, mas seguir ministerialmente não tem condição. Pregando o engano, pregando a mentira. Complicado. Mas o Senhor Jesus, ele continua assim, dizendo que quer tirar as pessoas aqui de um aprisco e levar para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a sua voz. Eu reconheço a voz de Jesus, que não é uma voz capitalista,
que a visão não é só bênção para si. Jesus, ele diz, a voz do meu pastor, do nosso pastor diz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ai, meu Deus do céu. Mas de todo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Eu estou fugindo dos enganadores. Porque não reconhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola. Mas eles quem? Os apóstolos, não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo. Jesus vai falar novamente: eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta, meu amigo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Todos quantos que viram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida e o caminho de salvação. Ele é o verdadeiro pastor. Os pastores da terra precisam ensinar como Jesus ensinou. O apóstolo Paulo diz, se vier um pastor, ou um líder, ou mesmo até um anjo vindo do céu, se pregar o evangelho, que vai contra as epístolas de Paulo, a palavra do Senhor Jesus, que seja anátema. Esse não é um pastor, esse é um lobo inspirado pelo maligno. Mas Jesus, ele diz, quem ir por ele é a verdadeira porta, será salvo, entrará e se achará pastagem. Então Jesus, ele deseja tirar as pessoas de um aprisco, de um curral e levar para pastos verdejantes, onde você tem paz, tem liberdade para fazer a vontade dele. E o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, gente, e tenham vida em abundância. Missionário, o que é ter vida em abundância? É viver alegre, é ter ânimo de Deus, é andar proclamando o nome de Jesus Cristo. Vivemos nesse país, Brasil, vamos anunciar Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. Marca aí, gente. Esse é o maravilhoso. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O maravilhoso. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse aqui não é pastor espertozinho. Esse aqui não é o pastor que fica só no engano, na mentira, mas a visão é Pix. A visão é o dinheiro do povo. A visão é o bem-estar. Jesus não, meu amigo. Ele deu até a sua própria vida para resgatar as pessoas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, olha aí, Jesus que está dizendo, gente, que existe o mercenário que não prega a verdade, que ele não é um pastor, ele é um mercenário, a quem não lhe pertence as ovelhas. Vi um lobo, o lobo, gente, representa Satanás. O lobo aqui representa as doutrinas enganosas, doutrinas de demônios. Aqui representa as mentiras. Ele vê o lobo e eles abandonam as ovelhas e foge. Então o lobo as rebata e dispersa. Precisamos lutar contra o engano,
contra todo lobo chamado sufisma, verdade misturada com mentira. Tá tudo aí, é desse jeito. Então nós precisamos combater contra esses argumentos. O mercenário, gente, ele foge, porque é um mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Não, a vida dele é a barriga dele. Meu amigo, o Deus dele é o ventre dele. Aí Jesus diz: eu sou o bom pastor. Marca aí novamente. Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Pois um dia desse eu estava nas redes sociais, aí eu vi um homem, Senhor, misericórdia, ele dizendo: as minhas ovelhas. Eu acho que ele estava saindo de um ministério aí ele queria, né, que todos começassem a seguir ele. Aí ele chama as pessoas de minhas ovelhas. As minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Não é sua. As ovelhas é de Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Se você é verdadeiramente um pastor, um líder, você vai dizer para os seus liderados. Você vai dizer: gente, eu só sou amigo do noivo. Vocês precisam ouvir a voz do verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Eu prego aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo. Até eu tenho um pastor, gente, que é Jesus. Mas não, gente. Ele vive cheio de gracinha. Ele fica dizendo para todo mundo: as minhas ovelhas. Que é para as pessoas seguir ele, para continuar dando pix, dinheiro. Jesus conhece as intenções do coração. Se tiver engano, Jesus conhece. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Você, meu ouvinte que está me ouvindo, o seu pastor é Jesus Cristo. O que eu posso fazer é pregar as palavras do Senhor Jesus. É pregar os ensinamentos dos apóstolos. E se eu não pregar a palavra do Senhor Jesus e os ensinamentos dos apóstolos, não me ouça. Mas se eu estiver falando do Senhor Jesus em espírito e em verdade, ouça. Jesus te ama e Ele é o teu verdadeiro pastor. É Ele, quando você vai dormir ali, Ele que está contigo. Momentos difíceis, é o Senhor Jesus que está contigo. Abraça esse teu pastor. Você tem um pastor, Jesus Cristo, Senhor. Ou que entregou a própria vida dele lá naquela cruz por você, meu amado. Então ele te ama. Abraça esse pastor. Ele que é o verdadeiro pastor. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Olha Jesus falando. E elas conhecem a mim. Esse pastor manso, esse pastor humilde, esse pastor da verdade, Cristo Jesus, o sumo pastor. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas, as minhas ovelhas, conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. É verdade. Na cruz ele se entregou. Ainda eu tenho outras ovelhas. Olha aí, Jesus querendo arrebatar as outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Quando eu estou lendo aqui, gente, só me lembro daquela música, daquela palavra que diz: era 100 ovelhas juntas num aprisco. Era 100 ovelhas. Aí uma se perdeu. Senhor, que representa o Senhor Jesus, ele foi atrás. Deixou as 99 e foi atrás dessa ovelha perdida. Ele é maravilhoso, viu? Não vai deixar nenhuma se perder. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz
então haverá um rebanho e um pastor, o rebanho do Senhor Jesus e o pastor Jesus Cristo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém, oh Jesus, isso aqui pode ser para Satanás, pode ser para os demônios, pode ser para quem for, viu? O sumo pastor está dizendo: ninguém atira de mim. Pronto, esse aí já foi o recado, viu? Do nosso verdadeiro pastor, Cristo Jesus. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Que maravilhas! Nada pode arrancar a gente dos braços do sumo pastor Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Ah, meu amigo, novamente eles aqui. Muitos deles diziam: ele tem demônio. Meu Deus, falando que Jesus tem demônio. E enlouqueceu. Por que vocês estão ouvindo ele? Olha. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Fala tão manso, fala tão cheio da verdade, fala tão maravilhoso. Como é que um demônio fala desse jeito? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Enquanto Jesus estava ensinando, estava mostrando os sinais para que as pessoas possam crer que Ele é o verdadeiro pastor, o Salvador. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Amiga, até vocês abrirem os olhos de vocês, até vocês acordar. Se tu és o Cristo, dizem francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não crerdes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vocês não crerdes, porque não são das minhas ovelhas. Meu irmão, não é todo ser humano que faz parte das ovelhas do Senhor Jesus, não, viu? Jesus está aqui dizendo: vocês não crerdes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, minhas ovelhas que vivem em espírito e em verdade, na sinceridade, sincera, eles ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna. Para quem é, irmão, ovelha do Senhor Jesus, ó, vai ter a vida eterna com Ele. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém, ninguém. Eu e o Pai somos um. Que maravilha! Esse aqui é mais uma vez para os testemunhos de Jeová. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Jesus dizendo: eu, Jesus Cristo, e o Pai somos um. Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Ah, meu Deus, aí ficaram malucos. Disseram-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? Respondeu os judeus: não é por obras boas que vamos te apedrejar, e sim por causa da blasfêmia. Ai, meu Deus. Pois sendo tu homem,
te fazes Deus a ti mesmo. Irmão, Jesus, homem, mas Cristo, Deus na terra. Aí eles ficaram acusando o Senhor Jesus. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois Deus? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, daquele que o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu, blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acreditarás. Mas eu faço, e não me credes? Credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava. Então, meus amados, a palavra aqui que eu quero trazer fortemente em nossos corações é: Jesus é o verdadeiro pastor. Pastor da terra, para ser pastor verdadeiramente, é necessário ter um encontro com o Senhor, é necessário levar as pessoas aos pés do Senhor Jesus, ler as Escrituras, pregar a verdade. Eu digo e repito, tem muitos pastores, muitos líderes que têm um coração até sincero, coração verdadeiro, desejoso para fazer a obra de Deus, mas prega as Escrituras, traz os ensinos de forma errada. Meu irmão, se liberte disso aí. Tem gente que prega, tá sabendo que está pregando errado. Por que você não se entrega totalmente à verdade, a esse pastor Jesus Cristo, e faça a vontade dele? Deixe de dizer para o povo: eu sou o pastor de vocês, vocês são minhas ovelhas. Deixe essa ilusão. Diga para o povo: gente, o pastor de vocês é Jesus Cristo. Ninguém pode arrebatar vocês das mãos dele. E eu só vou ensinar aquilo que ele ensinou. Só vou trazer as revelações aqui do apóstolo Paulo, que foi inspirado por Jesus Cristo. Receba a palavra do verdadeiro pastor Jesus Cristo. Porque vocês não ensinam dessa forma. Então, meu amado, ouça, você, meu ouvinte, seu pastor é Jesus Cristo. Se agarre com ele. Confie nele, porque nenhum homem pode fazer nada pela sua vida. E aqueles pastores que verdadeiramente pregam, ensinam, esses são dignos de respeito, de amor, de todo o nosso apoio. Amém, meus queridos? Fique com essa palavra e coloca a mão aí no seu coração e diga: o Senhor Jesus Cristo é o meu pastor. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é nosso verdadeiro pastor. Cuida da gente, Senhor. Nos dá força, nos dá sabedoria para a gente continuar. É o Senhor que nos alimenta, Senhor. Tira, Pai, muitos que estão em cavernas, muitos estão em apriscos, em currais. Tira para fora, Senhor, para a verdadeira sabedoria, a verdadeira palavra que liberta. Muita gente só está te servindo com medo de ir para o inferno. Muita gente, meu Deus, está ofertando, ajudando, com medo de estar roubando a ti e assim vai para o inferno. Senhor, dá liberdade. Traga a verdadeira palavra aos nossos corações. O Senhor é o nosso pastor, que entregou a sua própria vida na cruz pelas suas ovelhas. Obrigado e fique na paz de Deus, meu irmão. Jesus te abençoe.